Olá, pessoal! Bem-vindos para mais um episódio do Quadro Mulheres, uma parceria entre o Grupo Mulheres do Brasil Irlanda e o Irlanda Talk Show. E você, se não conhece ainda o Grupo Mulheres do Brasil na Irlanda, não perde tempo. Vai lá no Instagram, @grupomulheresdobrasil.irlanda e segue o nosso conteúdo, que é sensacional. Tenho certeza que você vai adorar. E, se tá aqui no canal, chegou no vídeo, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, notificações, porque tem um conteúdo do bom para você não perder tempo e já maratonar por aí. E hoje a gente está aqui com uma convidada para lá de especial. A Letícia Portela, que eu só posso começar falando. Que mulher! Meu Deus! A Letícia é incrível, tenho certeza que vai compartilhar muitas experiências para inspirar essas mulheres que estão aqui nos assistindo. Começar me apresentando. Eu sou a Daiane. Eu atuo como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil aqui na Irlanda e atualmente eu sou líder do Comitê de Cultura. Então, você canta, escreve, pinta, tem alguma ideia aí na gaveta, quer tirar do âmbito cultural? Fala com a gente, vai lá no Instagram, no nosso link, quero ser uma voluntária, preenche um formulário e vem participar junto com a gente. Bom, Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por ter topado participar aqui junto com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de vir falar com vocês, para todo mundo que ainda não me conhece. Vai ser incrível, porque já conhecendo um pouquinho da sua história, eu já falei assim, quero ser melhor amiga dela. Socorro! Como assim eu não conhecia essa mulher? Queria pedir para você começar se apresentando, contando um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Letícia. Eu sou oficialmente formada, mestrado em oceanografia. E eu fiz uma transição de carreira para a área de tecnologia, né? Desenvolvimento de software. Hoje eu sou engenheira de software aqui na Irlanda. Mas além disso, eu não paro quieta. Então eu tenho alguns cursos do LinkedIn, eu tenho um podcast sobre ciência de dados no Brasil também. E mais recentemente, a coisa mais nova que eu fiz foi o meu livro, que a gente vai falar um pouquinho. Temos aqui um spoiler, mas a gente vai falar um pouco mais depois. E é isso, assim, um pouquinho de mim. Essa pessoa que mudou de carreira, mudou de país e agora realizei o sonho da minha vida. Muitas mudanças e muita inspiração vindo aí. Eu queria começar entendendo um pouco. Oceanografia, que a gente fala assim, meu Deus, que diferente. Como, onde, por quê? Conta pra gente, por que esse curso? Então, quando eu tava tentando escolher, né, o que fazer na faculdade, eu tava olhando as possibilidades e na época, né, toda a parte, ecológica, o mundo tava mudando, né? E aí, conversando com os meus pais, minha mãe conhecia alguns oceanógrafos que tinham feito um trabalho super legal, principalmente com o projeto Tamar, né, de revitalização das tartarugas e tal. E aí eu comecei a estudar a profissão e ela é uma profissão bem multifacetada, assim. Então você tem várias áreas, química, física, biologia, geologia, tem manejamento costeiro, tem muita coisa. Eu falei, cara, parece pra mim, sabe? Eu não quero me colocar numa caixinha. E a oceanografia me abria essas portas. Deu aquele match. Exatamente. E é uma profissão linda, é uma profissão super bonita, mas tem as suas restrições, né? Então, você teria que trabalhar num órgão de pesquisa ou em empresas mais de engenharia costeira e portuária, que foi para onde eu fui trabalhar. E é uma área mais restrita, né? Assim, então, eu não poderia achar uma cidade que eu queria morar e aí achar um emprego. Eu precisaria do emprego para ir para a cidade que eu queria que Entendi. Você morar. Ficaria mais fechada, né, nesse bloco. Então, assim, a oceanografia me abriu muitas portas. Foi a oceanografia que me levou para programação, mas acabou que era muito restritivo e eu queria alguma coisa um pouquinho mais, que me desse mais, sabe, de abertura, de possibilidades. Abrir a caixinha. Exatamente. E aí você já falou que te levou para programação. Exatamente. E assim, como? Como que brotou isso? Porque se você para pensar assim, oceanografia e programação são coisas bem diferentes. Talvez nem tanto, eu acho que tudo tem um ponto de conexão. Mas como que foi esse processo, assim? Como que você falou assim, gostei, quero aprender mais disso? Já foi com um propósito, talvez, de uma transição? Não? Foi apaixonante. Eu me apaixonei. Na verdade, o que aconteceu é que a gente tem muita análise de dados na oceanografia. Então, eu usava um software chamado MATLAB, que é um software para você fazer análise de matrizes e vetores. E dentro da minha iniciação científica, eu comecei a trabalhar com esse software e eu olhei e falei, cara, não só eu gosto, como eu tenho facilidade para isso aqui. E aí eu comecei a estudar e eventualmente eu fui parar num estágio na Marinha do Brasil. Olha a coincidência. Não, olha a loucura.
E eu conheci uns rapazes que eram programadores, programavam em Python, que é uma linguagem de programação um pouco mais ampla, porque o MATLAB ele é bem fechado dentro de um software pago, e Python é uma linguagem de programação gratuita, né? Livre, de código aberto e tudo mais. E aí eles falaram, não, por que você está fazendo MATLAB? Por que você está estudando MATLAB? Estuda Python, porque ele vai te dar o mesmo poder computacional de trabalhar com matrizes e vetores que o MATLAB te dá, mas você vai abrir a sua cabeça para outras coisas muito além da análise de dados que você está acostumado. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler. Nunca pensei na minha vida, assim, em 1000 anos, que eu um dia me tornaria uma desenvolvedora de software. Mas eu comecei a me apaixonar por aquilo. A princípio foi para dar um upgrade ali junto na profissão que você já tinha. Juro, foi só por amor, nem por isso. Assim, foi uma coisa que eu fiquei tão fascinada quando eles começaram a me mostrar as possibilidades. Na época eles estavam desenvolvendo um software para a Marinha, então eles estavam trabalhando com uma interface de desktop e tal. Eu comecei a olhar aquilo, eu fiquei tão maravilhada, entendeu? Aquilo não era nem, nossa, isso vai ser um diferencial na minha carreira. Foi tipo era assim, um hobby. Eu quero aprender, isso aqui é maravilhoso. Aproveitando o processo. Exatamente. E até é bacana a gente falar sobre isso, assim, pensando nas pessoas que estão nos assistindo, assim, que às vezes têm esse interesse pela parte da tecnologia, da programação. Você teria alguma dica por onde começar a aprender? Porque eu falo por mim mesmo, assim, em experiências de trabalho, eu já passei um pouco por essa área. E às vezes é tanta informação que a gente fica perdido. Eu sei que a gente tem uma informação de ouro aqui, uma dica, mas assim, pensando na Letícia lá atrás, assim, quando ela começou, onde vou? Então, achar o conteúdo certo para você, com certeza, é o mais difícil. E o que eu digo é, procure até encontrar alguma coisa que você se sinta confortável. Essa é a minha dica. Comigo, eu descobri que o MIT, ele tem todas as aulas dele gravadas e de graça, com as provas, com os trabalhos, com tudo. Olha a dica, hein? Então, eu fui no site do MIT e eu assisti praticamente o curso inteiro de introdução à programação com um professor do MIT. Eu não tenho nenhum currículo, eu não tenho nenhum diploma, mas eu tive essa experiência, que é uma coisa muitíssimo valiosa, principalmente quando eu estava começando. Com certeza. Então, assim, o problema é que o que acontece? Você vai lá e encontra um livro legal para estudar programação, ou qualquer assunto que você queira. Aí vem alguém e fala assim, não, mas esse livro não é bom, vai pegar o livro X, ou Y, ou Z, ou faz esse curso. O que eu tento fazer é, tipo assim, quando eu encontro alguma coisa que eu gosto, eu faço ela até o final. Entendeu? Mesmo que eu saiba que existem outras coisas, outras matérias, outros livros, outros cursos que poderiam ser muito bons, que eu poderia, mas eu terminar, fazer alguma coisa do começo ao fim, mesmo que ela não seja a melhor do mundo, é muito mais valioso que você ficar pulando de curso em curso. Concordo. E até você valida ali a sua opinião, né? Claro. Nada melhor do que você saber se é bom ou não. Tudo bem, a gente sempre tem pessoas que vão nos dar as suas dicas, seus conselhos, mas a nossa própria opinião sobre alguma coisa é muito mais valiosa. E cada um aprende de uma maneira diferente. Às vezes o livro que funciona pra mim, que me ensina programação e que eu goste, não funciona pra você. E tá tudo bem. É por isso que tem 1 milhão de livros aí, né? Porque justamente cada um tem sua preferência, sua maneira, como você prefere que a didática seja feita. Exato. E, inclusive, você falando isso me lembrou. Porque a Letícia, além de tudo, tem um blog, sabe? E aí eu fui explorar o blog da Letícia, ler alguns desses textos. E uma das frases que me chamou muito a atenção foi quando você falou: aprenda o seu melhor jeito de aprender. E é isso. Cada pessoa tem um jeito de aprender, uma forma que melhor se sai. Por exemplo, para mim, eu tenho que escrever. Se eu não escrevo, eu não aprendo. Eu posso estar ouvindo, mas eu preciso fazer nota. E aí eu vou aprendendo. Então, acho que no momento que você... Autoconhecimento. Quando você descobre qual que é a sua melhor forma ali de aprendizado, com certeza as coisas vão fluir de uma forma muito melhor. E é o mesmo motivo pelo qual eu falo que as pessoas deveriam escrever, dar palestras, porque cada um tem uma maneira diferente. Então, às vezes você fala, mas pra que eu vou escrever um texto sobre um tema que todo mundo já falou? Porque às vezes vai ter uma pessoa que aprende de um jeito que ninguém fez ainda, que o seu jeito é o jeito que ela precisa. E é só dessa pessoa que você precisa. Então, aprender é tanto... Aprender como você aprende melhor é tanto uma desculpa, né? Uma maneira de como você lidar com a sua carreira e o seu futuro, como também uma justificativa para você, né? Se colocar e ensinar o que você sabe de uma maneira que é única sua, que vai ajudar outras pessoas. Não, com certeza. E aí, até voltando um pouquinho ali para a questão da paixão com a programação. Começou ali, aquele flerte, começou a gostar, foi aprendendo. E em que momento você viu que aquilo podia ser, de fato, uma transição de carreira? Isso foi planejado ou
pum. Quando eu vi, nossa, as coisas foram caminhando para aquilo. Como que foi esse processo? São as coisas da vida, né? Não, eu nunca planejei. Eu não achei que era uma possibilidade. Eu nunca pensei que, eu sempre pensei que eu gostaria de ser desenvolvedora de software, mas eu nunca achei que existia um caminho. A gente tá falando aqui de 2015, tá? Quando eu comecei. É bacana também falar disso, que não é uma transição assim ontem, Não. antes de ontem. Eu teve comecei tempo. a estudar programação em 2012, no MATLAB. Não, no MATLAB foi 2010. Depois eu comecei a estudar Python em 2012. Depois, em 2015, eu entrei num grupo de Python. Comecei a ensinar mulheres. E eu gostava da profissão, mas eu nunca achei que... Eu nunca tinha visto ninguém que tinha feito essa mudança. Isso é uma coisa importante. Hoje em dia é muito mais comum você ver pessoas, você conversar com pessoas que fizeram a transição. Naquela época eu não conhecia ninguém. Era eu. Tava no escuro, né? E aí eu fiz uma apresentação de 5 minutos sobre o meu mestrado, que eu estava trabalhando com pré e pós-processamento de dados no Python. E eu fiz uma palestra de 5 minutos para o meu grupo local. E uma gerente de projetos viu e falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, não, mas eu não sei, né? Eu não sei nada do que vocês fazem. Na época, então, eu trabalhava com análise de dados e eles trabalhavam com desenvolvimento de web. São duas coisas bem diferentes. Aí eu falei, eu não sei nada. Ela falou, não tem problema. O que você faz é tão complexo quanto. Então, assim, uma pessoa que confia em você, entendeu? Que te dá a oportunidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me ver e comecei a ver uma possibilidade. Então, a importância das pessoas também, né, abrirem as portas e colocarem votos de confiança. Então, foi uma pessoa muito especial na minha vida que fez isso. Nossa, sensacional. E também estar no lugar certo na hora certa, né? Com certeza. Eu acho que o universo ali conspira. Mas eu acho que também fica pra gente esse olhar de que, às vezes, quando a gente tá nessa posição dessa pessoa que te ofereceu a vaga, a gente olhar pra quem tá começando também. Se colocar nesse lugar, porque realmente fez a diferença pra você, né? Mudou totalmente o seu rumo ali da história. E ficar em casa não adianta nada, né? Não. Então você tem que ir nos encontros, você pode se sentir tímida, você pode não se sentir confortável, mas insiste, vai em um, vai em outro, até achar a área, um grupo que você se sinta confortável, para que você consiga realmente criar essas conexões e ter essas portas abertas, né? Tentar conseguir abrir essas portas. Com certeza. Se colocar em movimento, né? Se a gente ficar parado, as coisas não vão acontecer. Com certeza. E, assim, é um quadro mulheres, né? E, infelizmente, essa é uma questão muito recorrente com mulheres. Síndrome da impostora. Acho que é impossível alguém falar que nunca passou por isso. E eu acredito que num processo de transição de carreira é mais comum. Rolou isso com você? Porque ali, a princípio, quando a gente olha, né, a história no final, é tudo muito bonito, né? Troquei, encontrei uma pessoa que abriu a porta, foi tudo incrível. Calma, né? Temos o processo, que provavelmente você foi entrar para o trabalho, você, de fato, não tinha essa experiência, como você deixou claro para essa pessoa. Como que foi isso? Como que você lidou também com essas questões? Olha, difícil. Tem aquela respirada. Assim, quando eu tomei a decisão de fazer a mudança de carreira, eu já tinha uma carreira estabelecida, eu já tinha 4 anos de experiência na minha empresa. Eu recebi um salário menor, era quase 50% menor. Era um trabalho que era muito mais longe, e aí eu não ia ter dinheiro para gastar com gasolina, com estacionamento, com tudo mais. Então, efetivamente, foi uma mudança muito difícil financeiramente. E eu tive que ligar para minha família, para minha mãe e falar, eu preciso de apoio. Sim. Eu preciso de apoio. E por mais que, na época, minha mãe ficou muito nervosa, né, com a decisão, no dia anterior do meu primeiro dia de trabalho, eu passei 3 horas chorando. Eu passei 3 horas no telefone com a minha mãe chorando. E a minha mãe tentando me acalmar. E ela já estava nervosa, mas Imagina. Ao mesmo tempo ela ficou me acalmando, assim. Então, essa sensação, e a sensação de perda de tempo, né? Porque você investe 8 anos, 10 anos numa carreira, e aí, de repente, você joga... Não é tudo por água abaixo, porque eu acho que você sempre traz bagagem e coisas, mas, né, você tá começando do zero de novo. Eu tinha 27 anos na época, então já não era exatamente novinha, né? E você tem essa sensação de, tipo, você olha alguém da sua idade e essa pessoa, ela tá muito mais na frente, porque ela não perdeu esse tempo também, entre muitas aspas. Então, é muito difícil. O que eu falo é que a síndrome de impostora, pra mim, ela vem em ciclos. Então, quando eu tava começando, o ciclo era muito curto. Às vezes era diário, às vezes era múltiplas vezes por dia.
Aí depois, conforme você vai ganhando confiança, vai uma vez por semana, Vai vai mudando. 2, vai uma vez por mês, Uhum. entendeu? Então, assim, não é uma coisa do tipo, todo dia eu me sinto como uma impostora ou todo dia eu me sinto como uma pessoa poderosa. Montanha russa, né? Que já sei. Eu sei que funciona de determinadas maneiras. Então, uma vez que eu identifiquei isso, fica mais fácil de você lidar. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que quando eu tava mal com alguma coisa pessoal, a minha impressão no trabalho é que eu tava péssima, que eu era a pior pessoa do mundo. A nossa autoestima, né, ali já vai sendo minada, né? Só que a partir do momento que eu identifiquei isso, eu falei, opa, eu tô com um problema pessoal e tô jogando isso aqui no trabalho. Uhum. Essa síndrome de impostora desse pedacinho aqui, desse ciclo, não tem nada a ver com o meu trabalho, tem a ver com essa outra coisa. Então você começa a identificar isso. E eu uso escrever como uma ferramenta. Então eu tenho blogs, notas diárias sobre o que eu tô fazendo. Porque daí, nos dias que eu tô ruim, por exemplo, não é todo dia que eu consigo resolver um bug. Sim. Às vezes eu demoro 4 dias. Só que eu não passei 4 dias não fazendo nada. Se você falar pra alguém, eu passei 4 dias fazendo um bug. Tipo, tá, e daí? Agora você fala, em 4 dias eu fiz essa estratégia, eu falei com essa pessoa, tentei isso aqui. Isso é outra coisa. Sim. Isso eu tô fazendo. Então, os dias que eu tô mais triste são os dias que eu mais preciso escrever. Pra mostrar pra mim mesma, entendeu? Que o que eu tô fazendo tá me pondo pra frente. Porque tudo é da maneira como você posta, né? Você fala as coisas, como você fraseia as coisas. Sim, a história pode ser contada de diferentes ângulos, exatamente. Né? Então, eu tenho notas diárias pra eu lidar com a síndrome do impostor no âmbito de dias e semanas. Eu tenho um que eu chamo de documento do orgulho, que são todas as coisas que eu fiz nos últimos 6 meses. Esse documento eu dou pro meu gerente, eu dou pros meus colegas, para que eles possam lembrar das coisas que eu fiz no ciclo de performance. E eu tenho um documento anual, em que eu sento no final do ano e eu escrevo tudo o que aconteceu comigo naquele ano. Bom, ruim, pessoal, profissional, não importa. Então eu falo, sei lá, às vezes num ano eu tive um problema de saúde, ou a minha família teve um problema de saúde. Isso não quer dizer que porque eu não fiz determinadas coisas, aquele ano não foi produtivo. Eu fiz outras coisas. Então, eu tento fazer isso. E aí, cada um desses documentos é uma forma de combater a minha síndrome de impostora em diferentes escalas. Olha a estratégia, sensacional. Porque, realmente, assim, às vezes a gente olha no todo, né? Porque a gente quer, meu Deus, ser milionária, gerente, né? Queremos o resultado ali, às vezes, rápido e palpável de uma forma diferente. Mas e as pequenas coisinhas, né? Vamos lá. Essa gravação aqui já é uma dessas coisas. Claro, com Porque, certeza. gente, dá um nervoso, viu? Falar aqui na frente das câmeras e a gente tá aqui, ó. Vai estar lá na sua listinha também, tenho certeza. Vai estar na minha também. Vou pegar já essa aprendizado. Com certeza. Falando até dessas suas outras facetas, você já disse aí de escrever. Você é uma pessoa que gosta de escrever bastante, né? Já deu pra perceber. E você tem um blog, queria saber um pouquinho mais sobre ele. E já queria emendar falando sobre esse nosso tesouro aqui no meio. Como que surgiu, como que foi. Queria que você apresentasse seu filho pra gente. Meu filho mesmo. E não demorou 9 meses, foi bem mais longo. Foi mais, né? Então, meu blog nasceu... o meu primeiro texto é justamente contando a minha história de como eu saí da sonografia e fui pra virar desenvolvedora, em muito mais detalhes do que eu falo aqui. Uhum. E aí eu comecei a usar aquilo como uma maneira de estudar e compartilhar essa transição de carreira, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um post sobre o meu primeiro ano, em que eu passei por muitos perrengues, eu tive muitas dificuldades, e como que eu lidei, né, e tal. E pra mostrar pras pessoas que não é assim, né, que mostrar a realidade. Eu sou uma pessoa muito aberta e muito honesta com as minhas vivências. Eu nunca vou chegar pra alguém e falar assim, porque eu já sabia tudo, eu já sabia que ia dar certo. Não sou assim. Uhum. Então, o blog, ele é uma maneira de compartilhar a minha vida profissional e eu uso como ferramenta de aprendizado. Então, por exemplo, eu queria aprender Scala. Eu estava trabalhando com... Scala é uma linguagem de programação que era bem diferente do Python, que eu estava acostumada. E bem diferente. Bem. Outros mundos. Só que a Scala, ela é uma linguagem que veio de uma outra linguagem. E aí, todos os livros... Que eu não conheço, que é Java. Uhum. E aí, todos os livros que eu pegava... falavam que, ensinavam a partir de Java. Eu falei, mas espera aí, eu tenho que aprender uma língua para aprender outra língua? Uhum. Não faz sentido. Sim. E aí eu tenho um blog post inteiro sobre a minha busca pelo material para eu estudar Scala sem saber Java.
Ah, que bacana. Então, eu fiz uma sequência de blog posts em que eu compartilhava as minhas anotações. Como você, eu gosto de escrever para aprender. E eu usava isso. Então, às vezes, eu estava estudando Scala e eu falava assim, gostei desse tema aqui e tal, vou escrever um blog post. E conforme eu escrevia, eu percebia falhas que eu não tinha ido atrás, que eu não tinha estudado. Então, o meu blog é isso, é um pouquinho de tudo, assim. Às vezes é uma coisa pessoal. Então, eu tenho um post sobre mulheres medíocres, sobre como a gente tem que ser muito incrível para ser mulher no mercado. Sim. Tenho blog posts sobre viagens, eu tenho blog post sobre carreira, tenho blog post sobre linguagem de programação. Então, eu uso como um pouco de o meu cantinho na internet. Eu não sou obrigada a fazer nada específico. E é sensacional, porque realmente, assim, é como conversar com uma amiga. Você se identifica com aquilo, porque hoje em dia, né, todo mundo sabe de tudo, todo mundo manjadores, né? Então, você tá com uma pessoa que realmente é vulnerável, né, que fala com você de igual para igual, é um senso de reconhecimento. E foi como eu me senti lendo seu blog. Então, que bom saber que você tinha essa intuição, assim, esse sentimento, porque realmente é o que você passou. E literalmente tá ali batendo um papo, entre aspas, né, porque você tá lendo um conteúdo, com uma pessoa que realmente vai ter as mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que você. Então, assim, parabéns, foi bem sensacional. Que como eu tô fazendo isso desde que eu fiz a transição de carreira, se você pegar os posts mais antigos e os posts mais novos, você meio que consegue ver a minha evolução ao longo do tempo, assim. Então, é bem legal, porque você começando a carreira, você consegue, começa pelos posts mais antigos e vai lendo, entendeu, ao longo do tempo. E aí, eu sempre tive esse âmbito de ensinar, de, sabe, tornar as coisas mais fáceis. Porque como eu fiz essa transição, eu encarei muitos desenvolvedores que falam, isso é muito complexo. Eu não vou te ensinar porque isso é muito difícil. Tipo, e ao longo do tempo eu percebi que a maior parte das vezes, quando acontecia isso, era porque a pessoa não entendia direito o suficiente para poder me explicar. E aí, quando eu via aquela coisa, né, encontrava alguém que realmente entendia, que me explicava, era como se abrisse um mundo. E aí, então, o blog, ele era essa iniciativa, né, essa maneira. E aí, quando eu tive a ideia do livro, eu falei, não, é agora. Eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Realmente, quando eu falo que é um filho, tipo, sério, um filho mesmo. Choro quando eu penso, sabe? Essas coisas. E eu tive a ideia do livro porque eu conheci uma pessoa que estava vindo de uma indústria bem tradicional, que era farmacêutica. E ela estava fazendo a transição para uma Big Tech. Olha as conexões aí, que vão sempre aparecendo, né? Sozinho a gente não é nada mesmo. E aí, essa pessoa, ela numa Big Tech, por mais que você trabalhe numa área em que não tem contato com os desenvolvedores, software é o centro da empresa, né? Então, você não saber sobre software é quase como se você ficasse excluído da parte principal da empresa. E eu, conversando com essa pessoa, eu falei, cara, eu não tenho nenhum livro, nada, material para dar para ela, para falar assim, olha, isso aqui é para você. Você não precisa ser desenvolvedora, mas isso aqui é o que é o software, para você entender. E aí eu tive essa ideia. Aí eu falei, bom, então vou tentar. Eu não sabia nem se era viável, né, se era possível, porque ele é um livro técnico para pessoas não técnicas que não querem ser técnicas. Então, tanto é que o subtítulo, né, então o título é um guia amigável sobre desenvolvimento de software, e o subtítulo é O que você deve saber sem ser um desenvolvedor. Olha aí. Quiser mostrar para aquela câmera ali, pode mostrar. Aí, ó. Filho da Letícia. Pois é, e aí, então assim, eu queria isso. Claro que se você tá começando a aprender a programar, o livro também vai ser útil porque ele vai te dar uma realidade do mundo da programação. Porque, assim, programar é uma ferramenta. Sim. Desenvolver software é outra coisa. É uma coisa bem mais complexa. Então, claro que ele vai ser útil para quem quer entrar na carreira e ser desenvolvedor. Mas eu queria alguma coisa em que eu pudesse dar o livro para uma pessoa completamente leiga, mas que é curiosa, como eu era, entendeu? Sim. Porque eu era curiosa. Eu queria esse livro quando eu estava estudando. E não porque eu queria ser uma desenvolvedora, mas porque eu gostava do assunto. Queria entender sobre isso. E eu queria dar essa oportunidade, entendeu? Para as pessoas se maravilharem e ficarem realmente curiosas. Sim. Porque eu virava e mexia, eu sentava com as amigas da minha mãe, sabe? Mentira. E aí eu percebia que elas tinham medo do assunto, quase como se fosse um tabu, sabe? Mas
A maior parte das vezes, a curiosidade era suprimida por um senso de eu não sou inteligente o suficiente Pra para entender, saber. né? Isso é E verdade. eu gostava de sentar com as amigas da minha mãe e falar, deixa eu te explicar, deixa eu te dar uma ideia de como que funciona a internet. Ou como que funciona um site. E aí, a partir disso, né, então eu tive a ideia de fazer, bom, e se eu fizesse um livro disso? E se eu fizesse um livro para essas pessoas? E só que, como eu queria fazer um livro técnico. Não é uma coisa assim, porque é bem abstrato. Não, você vai aprender coisas técnicas. Você não vai aprender como fazer, mas você vai aprender o que tem lá. Só que eu queria uma coisa que fosse gradual, entendeu? Sim. Então eu passei quase um ano desenvolvendo um capítulo. Olha. Que era o capítulo mais complexo, na minha opinião. Uhum. E pra ver se eu conseguia. E aí, então, eu peguei esse capítulo, dava pra uma pessoa que é totalmente leiga. Lê esse capítulo. Aí ela falava, mas eu não sei o que é isso. Aí eu percebia dos meus próprios pressupostos. Ah, mas peraí, você tá falando de browser aqui. Navegador, né? E se uma pessoa não sabe o que é um navegador? Ah, pera, você já tá assumindo que a pessoa sabe o que é software. E se a pessoa não souber o que é um software? É verdade, né? Então, assim, eu fui um ano inteiro só tentando desenvolver uma prova de conceito. Eu consigo fazer isso? Eu consigo escrever um livro técnico que as pessoas leigas não só consigam ler, mas se interessem sobre o assunto? Então, realmente foi um processo bem longo. Nossa, eu imagino. Mas que demais que você teve esse processo de validação. Porque eu acho que isso deixa mais claro ainda que atingiu ali o objetivo, né? Porque se você se sentir assim, procurando às vezes essa literatura ou esse conteúdo com esses termos que, meu Deus, não tô entendendo, é nada. Então, de fato, validar com essas pessoas faz todo sentido. E o processo, assim, que a gente vê o livro, né? Você já falou aí que o primeiro capítulo foi 1 ano para ser escrito. Como foi o processo inteiro, assim, do começo ao fim? Teve algum momento que você falou, caramba, não quero mais. Não aguento mais isso. Múltiplas vezes. Como que foi essa montanha-russa? Bom, o processo do começo ao fim, eu tive a ideia, até o manuscrito final, foi um pouquinho mais de 3 anos e meio. Bastante Olha tempo. aí. Foi 1 ano marinando a ideia. Aí, em maio de 2020, todo mundo tava em casa, né? Tcharam. Não tinha nada pra fazer. Falei, vou tentar. E aí foi 1 ano nessa prova de conceito, né? Tentando entender o que eu queria fazer, como que era o processo. Eu tenho um colega, um amigo, que escreveu o Python Fluente, que é um best-seller de Python no mundo, que me deu várias dicas, que me mentorou nesse processo. Então, esse primeiro ano foi essa coisa bem tentando descobrir o que eu queria fazer de fato, o que eu queria escrever. E a melhor dica que ele me deu foi o seguinte, pense no seu livro como um MVP. Então, você deixa espaço para uma segunda edição. Olha. Foi o melhor conselho que eu recebi na vida, entendeu? Porque eu comecei a tirar coisas que hoje eu consigo pensar livros inteiros. Olha que Porque, na interessante. verdade, esse livro, ele vai ser uma série. Então, a série é Friendly Guides to Technology. Então, eu quero vários livros de tecnologia, de várias áreas da tecnologia, nesse mesmo formato. Então, por causa dessa dica, eu pude hoje ter essa coisa do livro virar uma série e tal. E aí, então foi 1 ano nesse um capítulo. Depois de 1 ano eu falei, não, eu acho que eu consigo. Acho que é o suficiente. Aí eu passei uns 8 meses bem intensamente trabalhando, assim, no resto dos capítulos. E nesse momento, o aprender como eu escrevo também foi fundamental. Porque essa coisa de, acorda todo dia 1 hora mais cedo e escreve. Não funciona comigo. Eu preciso de 3, 4, 5 horas de processo criativo para eu poder, de fato, ser produtiva. Então, por exemplo, às vezes na primeira hora eu tô completamente distraída, tô fazendo coisas aleatórias. Na segunda hora, talvez eu comece a me concentrar. Na terceira hora eu entrei na zona. E aí foi eu não posso parar, entendeu? Então Sim. eu não poderia, essa coisa de, então eu precisava de múltiplos dias na semana, onde eu tivesse períodos de tempo muito longo que eu pudesse ficar sentada na frente do computador. Então foram 8 meses, assim, muito intensos, em que eu escrevi aí, vamos dizer, mais 80% do livro. E aí eu tive que tomar a decisão, a grande decisão que você tem que tomar, que é, muita gente vende o livro para uma editora antes de escrever o livro. Como eu não sabia nem se uma editora ia querer, nem se eu ia conseguir fazer. Sim. Eu decidi escrever o livro antes e oferecer quando eu tivesse o livro quase pronto. Quando eu tava com uns 70%, 80% do livro pronto, eu fui numa editora, fui para 4 editoras,
Fui rejeitada em 3. Olha, não desistir nas rejeições, Não hein? desisti. E aí a Press topou, né? O meu editor, James, é maravilhoso. Sensacional. Quis o livro, né? Botou fé, né? Que o livro ia ser uma coisa boa. E aí eu assinei o contrato em abril do ano passado. E eu entreguei o livro, a versão final, acho que foi agosto ou setembro. Agora eu não lembro exatamente quando que foi a versão final. E aí esses meses foram muito intensos, porque daí é ler, reler. Mas nesses 3 anos e meio, muitas vezes eu falava, quem que vai ler esse livro? Pra que eu tô escrevendo esse livro? Olha a impostora aí, ó. Não era nem impostora. Não, é porque a insegurança, né? E eu tava fazendo uma coisa que eu não sabia nem se as pessoas iam ter interesse. Se as pessoas iam querer, se as pessoas, sabe... Poxa, você vai ler um livro sobre tecnologia nas horas vagas? Tipo... Com tantas coisas ali, será que, né? Então, assim, o meu parceiro de vida foi uma pessoa maravilhosa, né? Dando super apoio. Falou, não, vai ter gente que vai querer ler, esse livro é importante e tal. Mas múltiplas vezes. E aí, no processo final, quando você tem que ler, reler várias vezes... Chega uma hora, você fala assim, eu não aguento mais esse livro. Já pega ranço. Exatamente, que esse livro tá uma droga. Só publica. Então foi um processo bem longo, bem difícil. Mas é realizador, assim. Ah, sensacional. E fica aí a curiosidade e a dica para quem estiver pensando, ou, como a Letícia mesmo falou, se você só tem a curiosidade e gosta de algum assunto, a dica tá aqui, ó. E o legal é... Onde que acha esse livro pra comprar? Então, eu posso passar o link pra vocês, né? E vocês acham qualquer Amazon. Se jogar meu nome, aparece o livro lá, o nome do livro também. Tem o site da editora também, que vende, se não tiver na Amazon, por qualquer motivo que seja. É só jogar no Google o nome do livro ou o meu nome. Se você for no meu blog também, o meu blog é leportela.com/book. Se você for nesse link, você consegue todos os links, todas as coisas. E uma coisa que eu digo é o seguinte... Software tá cada dia mais na nossa vida. Tá no nosso celular, que é óbvio. Tá nos nossos computadores, nos nossos trabalhos, mas também tá no nosso elevador, tá na nossa geladeira, tá no nosso carro. E assim, a gente só vai conseguir construir software que funciona para todo mundo quando todo mundo estiver envolvido na conversa e na construção de software. Então, assim, hoje a sua vida tá regida por software. Tudo. Então, por que não entender melhor? Por que não fazer parte das discussões, entender, questionar as coisas que estão sendo feitas, entendeu? A gente não tem que ter medo de software, né? A gente não pode achar que é uma coisa. E uma coisa que eu fiz muita questão no livro é de não dividir entre desenvolvedores e não desenvolvedores. Não. As classes. Eu não gosto disso, entendeu? É um livro para todo mundo. É um livro em que eu quero que todo mundo esteja participando da conversa de maneira igual. Perfeito, perfeito. Até porque isso tira esse mito, né? Do medo do software ali. Realmente é o que você falou. Tá na nossa realidade, é o nosso dia a dia. A gente acordou, quando tocou ali o despertador, é um software que tá nos acordando. Exatamente. Então, assim, realmente, e eu acho que quando isso se torna mais amplo, né? Todas as pessoas participando, vai se tornando mais acessível também. Então, literalmente, esse livro, não falando só do livro, mas de todo o conteúdo da Lê e outros conteúdos também, não é simplesmente só para uma transição de carreira, mas é para a vida, é para nosso entendimento, né? Então faz toda a diferença, com certeza. Meninas, o papo tá muito bom, mas a gente já acabou aqui. Sempre assim. Não, a gente nunca poderia ficar horas aqui. Não, passa assim, né? A gente começa assim, meio, não, meu Deus, será que vai dar? Não vai? Não vai? Não, acabou. Depois eu costumo. Bom, Letícia, muito obrigada. Quero agradecer imensamente sua participação, foi incrível, assim, prazerzaço te conhecer, desejo muito sucesso. A gente também deixar aqui o nome do livro que a gente já deixou registrado, blog, para todo mundo poder te seguir, acompanhar seu conteúdo que é tão incrível. Agradecer o Edu pelo espaço, Quadro Mulheres, e a gente se vê em breve, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Edu. Tô muito feliz e vamos continuar conversando. O negócio Isso aí. a gente fazer conexões. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.